Alô você, eu me chamo Michel, estamos aqui para falar sobre Enem. Vamos lá pessoal, segunda matéria do dia, filosofia. Dia 2, segundo dia, 363. Pessoal, aula introdutória, né? Filosofia, o significado da palavra filosofia significa filo de amor. E sofia é como se fosse sabedoria, conhecimento. Então nós temos o significado aqui, né? Amor à sabedoria, amor ao conhecimento. Antes da gente iniciar, né, com os filósofos, é interessante a gente fazer essa distinção entre mito e filosofia. Filosofia. Bom, o mito, a gente tem um pouco, né, de conhecimento acerca do que é um mito, né? Algo, vamos dizer assim, que não tem uma veracidade, uma verdade. A filosofia, pessoal, ela vai surgir lá na Grécia Antiga, né? Essa filosofia ocidental. E antes, né, da filosofia existia um mito. E o mito era o quê? Era basicamente uma forma de explicar a realidade. Uma forma de explicar a realidade. Então o mito basicamente era isso. Uma forma de explicar a realidade. Então o mito era a maneira que os homens explicavam tudo o que acontecia nesse ambiente físico. Então, por exemplo, caiu uma chuva, ele é óbvio, com raciocínio rápido, né, atribuir a um determinado deus, foi o deus da chuva que mandou essa chuva e por isso que está chovendo. Então o mito é basicamente isso, forma de explicar a realidade. Então a filosofia é uma outra forma de explicar tudo, só que agora com uma base racional, ou seja, nós vamos usar a razão, nós vamos buscar explicações que façam sentido, né, que tenham uma lógica, né, uma razão. Então a filosofia é basicamente isso. É uma forma de explicar a realidade usando a razão, a lógica, buscando explicações que façam sentido, né? Que tenham, né, uma razão, que faça sentido. Então, em vez de eu tá chovendo, não é porque o Deus da chuva está mandando a chuva, mas por causa, vamos dizer assim, de princípios, né? As gotículas que se acumulam, gotículas de água que se acumulam, e aí faz com que haja a chuva. Então a filosofia vai justamente, né, buscar explicar a realidade usando a razão, a lógica, buscando explicações que façam sentidos. Então vamos lá, iniciar aqui na filosofia antiga. Ou seja, como a gente já estudou lá na história, primeira aula de história, filosofia antiga, né? Também conhecida como antiguidade. Então nós vamos explicar aqui os pré-socráticos, que são ali basicamente os primeiros filósofos.
Bom, os pré-socráticos, eles são os filósofos que investigavam a natureza que é também, né, conhecida por físicos. Então vamos lá, são os filósofos que investigavam a natureza ou a física. Então, esses pré-socráticos, esses filósofos, eles buscavam entender o princípio originário de todas as coisas. Então, eles buscavam entender um princípio que originou tudo, esse princípio que fez com que surgisse tudo. Vamos escrever isso aqui também. Eles buscavam entender o princípio originário de todas as coisas. Esse princípio originário, ele é conhecido, ele é chamado também de Axé. Então é interessante, né? A gente já aprendeu aí duas palavras que a filosofia usa muito: a physis, que é basicamente a natureza, né? O total, vamos dizer assim, e a axé, né? O princípio originário que fez com que existisse o total, vamos dizer assim. Vamos pensar como o primeiro elemento que fez o surgimento, que foi possível através dele o surgimento de todas as coisas. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai aqui mostrar alguns representantes, alguns pré-socráticos, os principais pré-socráticos que o Enem pode abordar, e esse axé, esse elemento, esse princípio originário. Então, qual o elemento que ele achava que foi esse princípio originário? O primeiro filósofo, Tales de Mileto. Mileto era basicamente a cidade. Então, para Tales de Mileto, a axé, ou seja, o princípio originário de todas as coisas, ou o elemento originário, era a água. Pessoal, tem que decorar mesmo, né? Porque na hora da prova eles vão pedir para que a gente saiba, né? Então, se a gente não decorar, a gente pode se confundir, até porque, como a gente vai ver, alguns filósofos têm uns nomes bem parecidos. Então é primordial que a gente consiga decorar, né? Cada um dos filósofos e o axé, né? O princípio originário de todas as coisas que eles acreditavam ser. Tales de Mileto, a água. Nós temos o Anaximandro, de Mileto. Para ele, a axé era o apeiron. E o que é esse apeiron? Bom, esse apeiron era como se fosse o ilimitado, o infinito, o imaterial, vamos dizer assim. Nós temos também o Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes de Mileto. Então, assim, só pela cidade, né, a gente consegue já decorar três, né? Existiam três ali
que eram conhecidos pela sua cidade. Tales de Mileto, água. Anaximandro, que é o apeiron, o ilimitado, o infinito, o imaterial. E o Anaxímenes de Mileto, que para ele o axé era o ar. O princípio originário para ele era o ar. Temos também Pitágoras. Pitágoras bem conhecido, né, na área da matemática. Para ele, o axé era o número. Então esse Pitágoras é bem fácil, né? Já é automático. Então nós temos agora mais dois, que eles são bem importantes. Pois o axé deles, né, eles são meio que opostos. O primeiro é Heráclito. Para Heráclito, o axé é o mobilismo. Ou seja, para ele tudo flui. Tudo flui e está em constante movimento. Então, para Heráclito é o mobilismo, o axé é o mobilismo. Tudo flui e está em constante movimento. Heráclito ele é conhecido pela aquela frase bem conhecida, né? Um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque ele se banha a primeira vez, ao ele sair do rio, quando ele volta para se banhar a segunda vez, o rio já é diferente, aquelas águas já não são as mesmas águas. E ele também, né? Ele já não é o mesmo, né? E aí o outro oposto é o Parmênides. Parmênides. Para Parmênides, não bem difícil, ele já pensava ao contrário. Para ele, a axé é o imobilismo. Ou seja, tudo é estático. Nada muda, tudo é fixo. Tudo está permanente. Nada muda. Tudo é fixo. Permanente. Então a gente vê aí que os dois, né, o axé deles, eles são opostos. Para a gente finalizar, tem mais dois. Nós temos Empédocles. Para ele, é os 4 elementos principais. Água, ar, terra e fogo. Temos também Demócrito. Para ele é o átomo. E para a gente finalizar, nós temos também um que se chama Anaxágoras. E para ele é o nous. O que é esse nous? É como se fosse uma inteligência, né? Algo que está além da capacidade humana, algo que é superior, algo racional que é superior ao ser humano. Então vamos escrever aqui uma inteligência superior ao humano. Então esses, pessoal, é esses que a gente tem que decorar. Pré-socráticos,
e cada um do axé deles, ou seja, o princípio originário de todas as coisas. Então, o resumo da aula é esse, pessoal. Temos que decorar cada um desses filósofos e os elementos originários que cada um deles acreditavam ser. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Valeu!